história real que aconteceu com um amigo do meu pai, há alguns anos atrás. Essa história aconteceu numa cidadezinha do interior, numa cidade chamada Floreal. E a história foi assim. Meu pai tinha um colega, que eu no momento não me lembro o nome dele, e esse homem ele era conhecido por todo mundo ali na região, porque cidade do interior geralmente é cidadezinhas pequenas e um conhece o outro, todo mundo conhece o outro, conhece a vida do outro. E esse homem, um certo dia, ele desapareceu, ele sumiu, sem deixar rastros. E a família dele procurou em todos os cantos, avisou para os amigos dele mais chegados dele, né? E foram na polícia, a polícia procurou, e eles fizeram uma busca em toda a região ali daquela cidade, onde eles moravam, no meio do mato, na cidade, em todos os cantos. E eles não conseguiram encontrar esse homem que havia se perdido. E passou-se então um período de 3 dias após o sumiço dele, e aí então, do nada, depois deles haverem procurado em todos os cantos, depois deles terem acionado a polícia e ido atrás, do nada esse homem apareceu. E esse homem apareceu todo sujo, com as roupas sujas, rasgadas, e até mesmo ele estava com um aspecto assim de sofrimento, uma pessoa que passou por momentos muito ruins. E ele chegou na casa dele, né, nessa situação, e aí então ele começou, né, a ser indagado pelas pessoas, a família, os amigos, começou a perguntar para ele onde que ele estava, o que tinha acontecido, que ele havia sumido e não tinha deixado um rastro algum. E ele então começou, né, ainda assustado ainda, né, com o que ele havia passado, com a situação que ele havia passado, mas ele começou então a contar o que havia acontecido com ele. E segundo o relato dele, ele disse que tinha passado esses 3 dias que ele estava sumido, ele tinha passado esses 3 dias lá no inferno. Ele tinha descido corpo, alma e espírito, tudo vivo, lá no inferno. E nesses 3 dias que ele esteve no inferno, ele disse que ele viu muitas pessoas conhecidas lá no inferno. Lá no inferno ele viu amigos que já haviam falecido, ele viu pessoas que se diziam evangélicas, né, crente, e que haviam falecido e que estavam lá no inferno. Ele viu ali no inferno padres que diziam ser padres, mas que não levavam uma vida de acordo com as regras da palavra de Deus. E viu ali todos os tipos de pessoas que ele conhecia e que já havia falecido e estavam ali. E ele passou ali 3 dias. Só que no 3º dia, ele retornou para a terra com um propósito de falar para as pessoas que o inferno é real e que as pessoas que não andam de acordo com as regras, né, da Bíblia, fazendo aquilo que é certo, com as regras, as pessoas que são más, que fazem maldade para os outros, ao morrer, elas descerão ao inferno. E ali não haverá mais chance para essas pessoas estarem se arrependendo dos seus erros, se arrependendo dos seus atos maus. E ele veio então com esse propósito. E ele então saiu divulgando esse acontecido com ele. E as pessoas que conviviam com ele no tempo diz que ele contava esse acontecimento real, que foi real, e ele afirmava que não foi sonho, foi realidade. E essa história, quem conta para a gente hoje em dia é o meu pai. Ele disse que foi verdadeira essa história e é real. O homem que foi ao inferno ficou lá por 3 dias e depois ele retornou para contar o que
havia acontecido com ele. E ele disse que lá no inferno, coisas muito ruins, coisas que a nossa mente não tem condição de imaginar em relação ao sofrimento, em relação a coisas ruins que acontecem no inferno. Então, fica aí esse relato. O homem que foi para o inferno. Isso foi um acontecimento real e eu acredito que isso é possível, porque não foi apenas esse homem que contou esse relato. Se nós formos buscar na internet, no YouTube, nós vamos ver que existem muitas pessoas que dizem que desceu ao inferno e depois retornou com o propósito de contar para as pessoas que o inferno é real, tá bom? Então, esse é o relato que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E se vocês conhecem alguém que já vivenciou uma situação dessa, ou até mesmo vocês já tem alguém na família que já passou por essa situação, deixa aí nos comentários para a gente saber se isso acontece assim com muitas pessoas ou se é a minoria das pessoas que passa por essa situação. Tá bom? Muito obrigado então e até a próxima. Valeu!